Estão ouvindo? Vejam só que som. Pelo som da viola, vocês já estão percebendo que o nosso prosa de domingo hoje vai ser sensacional. E eu já convido você a acompanhar um prosa que a gente poderia dizer prosa de repente, prosa de poesia, prosa de muita cultura. É o prosa de domingo de hoje. Meu irmão, minha irmã limoeirense, prosa de domingo de hoje, nós estamos aqui com dois repentistas, cordelistas, poetas e tudo mais de qualidade que passar aí na sua cabeça no que se refere à cultura popular. Nós estamos aqui com o poeta Jorge Macedo, estamos aqui com o poeta Aldenir Bessa, e que alegria a gente estar num domingo de manhã falando de cultura, falando de repente, falando de viola, e eu confesso a vocês que eu tinha ficado nervoso no domingo passado, meu diretor, com Rosário e Daniel, mas hoje eu estou mais, porque eu estou entre aqui dois expoentes da cultura do Vale do Jaguaribe, da cultura do nosso limoeiro, e aí eu quero iniciar já aqui o nosso prosa de domingo, agradecendo demais a gentileza de vocês dois estarem aqui, virem aqui para a gente conversar um pouquinho sobre cultura, sobre o repente, sobre a viola, sobre a poesia. E aí eu já quero começar aqui com o poeta Jorge Macedo, dizendo e já perguntando, eu vou fazer a pergunta para os dois, o poeta começa, depois o poeta Aldenir também pode responder, mas dizendo como foi que surgiu a cultura do repente, da viola, na sua vida, na vida de vocês, o que é que isso representa na vida de vocês. Pois é, bom dia, Domingos, e bom dia aos que acompanham o programa. Quero parabenizá-lo pela iniciativa de abrir mais essa porta para passar a cultura, passar o repente e essa cultura que nós defendemos e sobrevivemos dela. A cantoria, a poesia é dom. Cantoria se pratica também, porque se não tiver o dom também não se improvisa. E nós que somos nordestinos, somos do Ceará e especialmente desse nosso querido Vale do Jaguaribe, todas as categorias, inclusive as artísticas, sofrem as suas influências. E aqui a minha grande influência foi ouvir os cantadores que nos antecederam, gerações que honraram a cantoria. Antônio Nunes de França, na Rádio Vale do Jaguaribe, com o Zé Cardoso, que eu não alcancei a primeira temporada com Juvenal Evangelista. Mas aí já comecei a ouvir Antônio França, Zé Cardoso, Moacir, Chico Pedra, João Bandeira, Antônio Nunes Fernandes, Chico Celestino, Raimundo Alves Barbosa, que eram os cantadores do rádio. Aí veio Manuel Gonçalves, Eliseu Ventania na Rádio Progresso, os cantadores que cantavam em Mossoró no programa da Rural, chamava Hora da Coalhada, que era um programa no começo da noite, onde estavam lá Chico Pedro, Onésimo Maia, Nestor Bandeira. Tudo isso em rádio. Tudo no rádio. Porque o rádio foi a grande força midiática do mundo. É, né? Verdade. E hoje o rádio associou-se à tecnologia, à internet. Hoje a maioria das rádios está ligada à internet. Hoje você escuta a rádio do mundo todo, né? E o rádio sempre que surgiu alguma coisa, a televisão vai subtrair o rádio se sobressaiu. E quando veio o celular, tudo o rádio está dentro, está com ela. E assim foi a cantoria. Então, os cantadores, na necessidade de divulgar o seu trabalho, migravam para onde tinha o rádio. Então, nem todo canto tinha. Era Campina Grande, Mossoró, Cajazeira, Limoeiro, Fortaleza, Crato, depois Juazeiro, e outras cidades aqui, Caicó, né, que tem a Rádio Rural, que também é antiga, que pertence ainda à diocese de Caicó. Então, eram os cantadores os cantadores, para você ter uma ideia, cantadores como Otacílio Batista, Cílio Pinheiro, fizeram o programa na Rádio Clube do Pernambuco, a carência que tinha de rádio da época. Mas voltando para mim, nós somos aqui da influência da rádio limoeirense, né? Que é onde nós ouvimos Rádio Limoeiro, Mossoró e Russas. Depois veio Morada Nova, com outros cantadores. E aí a gente vai descobrindo a vontade de fazer o verso. Você descobre. Meu pai não era poeta, mas tinha uma noção de cantoria.
E eu lembro que eu estou em França cantando mais, ó, isso aí é 10 linhas. Eu disse, como é que ele, cantando nessa velocidade, vai saber que completou as 10 para parar? Pai, pronto, E tá aí um negócio agora que eu tinha. Até conversando com o poeta Aldenir aqui nos bastidores, eu dizia, como é que vocês conseguem compreender que está em 7, está em 10? Como é isso? Pois É é, um ouvido muito bom, né? Não? depois eu entendi, porque na construção da estrofe, aí ficou facílimo. Quer dizer, o Galope Beira-Mar eu achava difícil demais, porque pai, isso aí é 10 linhas. Como é que esse homem. Mas é muito fácil. As rimas são ligadas às outras. Você começa uma linha, por exemplo, começando em ado, terminando em ado, aí você faz duas em ia, faz outras, aí você vai fechar a quadra com a que você começou. Minha Você vai nossa fechar com senhora. ado. Aí a quinta linha, você vai botar ado também. Aí, como é Galope Beira-Mar que eu estou falando, você vai botar duas de ar. Aí, por exemplo, você vai botar uma de ada e outra de ada e terminar nos 10 de galope na beira do mar. Aí, então, assim fica fácil você montar as 10 linhas. No Galope Beira-Mar, a cestilha. Fica fácil não, pô. Tem que ter dom. Tem que montar, mas Pai do é céu. a regra. A cestilha, você pega na deixa e rima entre as pares. Você pega na deixa, a segunda linha, você vai saber que você vai ter mais duas rimas para frente para botar na quarta e na sexta linha. Pronto, Aí fecha a cestilha. Pronto, é até interessante o que você falou. Eu vou passar até aqui para o poeta Biel Denis para ele dizer como foi que introduziu a questão do repente na vida dele, mas eu já vou também deixar já um outro tópico aqui para a gente avançar já depois que o poeta Aldenir falar. Eu não sei se o termo certo é esse, me perdoe, mas eu não sei se. Mas algumas modalidades de repente, como a cestilha que você falou, aí tem o mote em 10, é isso? Tem o mote 7 sílabas. Enfim, então. E o 10 que é o decassílabo. Perfeito. Então, poeta Aldenir, nos fale como foi que surgiu o repente na sua vida, o que é que isso representa, e aí a gente também já vai introduzindo um pouquinho nessas. Vamos explicar também um pouquinho para quem está nos assistindo, dessa diferença aí, do mote em 10, mote em 7, da cestilha. Seja muito bem-vindo também, poeta. Pois é, Domingos, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes do programa, poeta Jorge Macedo. Eu sou o poeta Aldenir Bessa e comecei muito cedo na cantoria, com 12, 13 anos de idade, escutando, né, cantorias pelo rádio. O meu pai também era um poeta repentista amador, e a nossa casa era o que se ouvia muito, era cantoria. E aquilo foi introduzindo na mente, e nasci com o dom, e comecei muito jovem, fazendo algumas estrofes, mas o meu pai, daí por diante, mas nada profissional, né? Mas seu pai já era do repente? Já, meu pai já começou já com uns 30 anos a cantar, de escutar muita cantoria, um incentivo de um sobrinho dele, e começou a cantar também. Aí depois me incentivou, eu escutando cantoria, comecei a fazer algumas estrofes e tal. Quando foi ali por volta dos 26 anos, eu não cantava profissionalmente. Aí o meu irmão também se despertou para a cantoria, que até então ele até escutava pouco cantoria, mas tinha aquele dom com ele. Começou a cantar também comigo, e aí a gente formou a dupla Os Irmãos Bessa, né? Sim. Aí daí por diante não, a gente começou a se profissionalizar, a fazer cantorias, né, em vários lugares, várias cidades, estados, e aí a coisa foi se aperfeiçoando e melhorando, né? Falando sobre alguns estilos da cantoria, o carro-chefe da cantoria é as cestilhas, porque a gente inicia a cantoria, né? Geralmente canta ali 4, 5 cestilhas numa cantoria, depois a gente vai intercalando com algumas modalidades e com os motes, um mote em 7 e um mote em 10, que vem da plateia, tudo cantado totalmente. Mas aí, no caso, a cestilha, como o poeta Jorge estava aqui falando, a rima tem que ser nas linhas pares, é assim? São 6 versos. 6 versos. 6 versos, né? Intercalando as rimas com os versos pares. Então, 2, o segundo, o quarto e o sexto. Tem que ser rimado o segundo, o quarto e o sexto. Exatamente. E o outro cantador tem que pegar na deixa. No que você deixa. Se eu deixei nhão, cantando sertão, ele vai ter que pegar nhão também. Vocês têm noção do quanto isso é difícil, vocês que estão agora nos assistindo. Quer dizer que você tem que fazer na segunda, na quarta e na sexta, e o outro cantador ainda tem que pegar na deixa do... Rapaz, exatamente. Isso é um dom. Só pode ser de Deus mesmo, exatamente. Não tem outra coisa.
Então, vamos aqui. A cestilha é o carro-chefe. Exatamente. E aí, meu poeta Jorge, o mote em 10 e o mote em 7 é uma modalidade diferente da cestilha. Só para complementar a história da cestilha, nós somos herdeiros das influências europeias e da influência africana. Perfeito. Aquela península ibérica, ali tinha os trovadores que cantavam nos salões das autoridades, cantavam para a nobreza, mas cantavam em trovas. Eu estive em Portugal perfazendo o caminho, refazendo o caminho aonde trovadores passaram, com o cordel que nós herdamos de lá também, que isso aí é uma outra discussão. Então, que é muita coisa. Então vai ter mais programa. Vai, com certeza. Então, mas quando se mudou para cá, se descobriu a cestilha. José Duda do Zumbi descobriu a deixa, que a cantoria era feita de forma muito acirrada, os desafios, as pelejas. Tinha uma época que eu tinha que cantar para derrotar Aldenil, ele me derrotava e levava o dinheiro da bandeja. Era um negócio... Jorge, com a sua permissão, que era uma coisa muito, muito ruim para os cantadores. Sim. Porque eu ia cantar com o Jorge Macedo, uma cantoria acirrada, tá entendendo? Perfeito. E ali terminou, consagrou-se, Jorge Macedo ganhou de mim, mas levava todo o dinheiro, o outro cantador ficava sem nada. Perfeito. Isso retrata muito na peleja do Cega Deraldo com o Zé Pretinho. Isso é um trabalho fictício de Firmino Teixeira do Amaral. A peleja não existiu, mas é um trabalho muito bem feito e está aí na literatura, apreciável demais. Outra coisa, aqui, aí veio a cestilha, a cantoria é totalmente científica, com o conteúdo que se insere na cantoria e com as modalidades que foram surgindo. O grande erro que ainda hoje paira, é bom que se combata isso, é que cantoria é para velho e matuto. Perfeito. Totalmente errado. Por quê? Perfeito. A cantoria começou na Bahia, os primeiros versos, cantados por Gregório de Matos Guerra, que era um advogado. Sim. Então não é coisa de matuto. Aí outra coisa, aí cantava com um religioso, um frade. Mas ela tomou corpo mesmo e ganhou a maior realização, a maior difundição com a família Nunes e Lopes e no Teixeira. Então, a Serra do Teixeira é tido como o mapa da genealogia da cantoria. Porque aí Silvino Pirauá onde tudo começou, e outros cantadores da região do Teixeira começaram a cantoria. Então, voltando aqui, aí a cestilha, aí veio o decassílabo, que é o martelo. Por que martelo? É que um professor da Universidade de Bolonha, Jaime de Martelo, os inventos levam o nome do inventor. Rapaz, então, por isso é que se chama martelo. Martelo galopado, martelo alagoano, porque aí tem um refrão nos 10 pés de martelo alagoano, que é uma homenagem ao Estado, né? Então, aí apresentou o martelo. Numa dessas disputas, Silvino Pirauá, que foi um dos primeiros praticantes, derrotou um outro cantador chamado Zé Pretinho. Não confundir com o da peleja do cego. Certo. Era um Zé Pretinho que era vaqueiro de Morada Nova. Eu já ia perguntar se era o mesmo. Não, é de Morada Nova. Certo. Então, Morada Nova tem essa marca dentro da cantoria. Então, Zé Pretinho descobriu o galope beira-mar, viajando a cavalo à beira-mar e comparou o galope das ondas ao galope do cavalo. Então, ele aumentou mais 2 sílabas. A cadência é outra. Aí voltou e derrotou outro cantador com o galope, nos 10 de galope na beira do mar. Então é de 11 a 12 sílabas. Então ele atrapalhou o outro, porque o outro cantava até 10. Como hoje está aí o martelo, o galope, a cestilha decassilábica e depois o galope beira-mar, que é uma das modalidades nobres da cantoria. E daí veio essa outra fase da cantoria. Aí surgiram muitos. O quadrão também, o quadrão, os 8 pés de quadrão é de origem africana. Aí veio o 10 quadrão. A redondilha, que chama septilha, que é as 7 linhas, que você rima a quinta e a sexta, juntas para finalizar com a sétima. Você, em vez da sextilha, você vai improvisar 7. Como? Nós chamamos de 7 linhas popularmente da cantoria. Aí vieram as modalidades, porque a cantoria começou musicalmente muito ruim, porque os cantadores não tinham noção musical, não afinavam os instrumentos, a maioria não afinava, cantavam sem essa noção. Eles achavam que fazer o verso bom bastava. Na geração de Dorival Batista, Pinto Monteiro e outros, que não afinavam os instrumentos. Tivemos um cantador aqui na região,
Tinha Zé Cazuza de Brito, um cantador lá do meu lugar, do Xeré, e José Alves Miraflor. Cantava batendo na testa de um tamborete. Você vê que musicalidade é essa, né? Zero. Era só o verso. Zero. Com as gerações, veio os instrumentos melhores. A Del Vecchio passou a lançar instrumentos melhores, que veio as violas dinâmicas, Era melhor os do que o violões. tamborete, né? Já Bem melhor. Aí Mas bem melhor. passaram a Bem melhor. afinar o instrumento. Aí, quem se destacou nessa época? João Siqueira de Amorim, que era aqui do Ceará, aí já tocava, diferentemente dos outros, e Domingos da Fonseca, que foi outro extraordinário poeta, fundador da primeira Associação de Cantadores, que é a ACN, que é em Fortaleza, lá no Carreto Pamplona, em Fortaleza, e Eliseu Ventania, que nos anos 50 surgiu com a canção, que antes ou era o repente ou o romance de cordel. Os cantadores também cantavam romance, que era 1 ou 2 horas cantando romance. Então Eliseu conseguiu resumir em 3 ou 4 estrofes uma história. Foi uma revolução, uns aceitaram, outros não, porque sempre quando alguém insere alguma coisa, tem os que arrepiam, né? E Eliseu passou por isso. Mas foi o criador da canção, ele e Silva Rufino, que surgiu na mesma época, que é autor de belas canções, uma delas é o Tanjo Amazonas, que ele morreu lá, foi embora para lá, é Jaguaruana. Foi embora para lá e por lá ficou Eliseu, inseriu a canção na cantoria. Daí vieram outras gerações já tocando, já solando, tocando, até chegar nessa nossa geração, que a gente já afina o instrumento pelo diapasão. Nós tocamos já a nível de qualquer banda, é só levar a viola e juntar-se aos outros instrumentos. Antes não existia isso. Você que está nos acompanhando aí, de fato, é uma ciência. Grande. É muito científico, mesma coisa. Aqui é uma enciclopédia ambulante, viu? Vou ser bem honesto. É realmente magnífico quando a gente tem a oportunidade de conhecer mais. E eu vou lhe desafiar um pouquinho. Pode ser? Pode. Mas eu vou lhe desafiar, mas de uma maneira que a gente possa tentar explicar para quem está nos assistindo como é que a gente pode fazer. Vamos lá. Então, a ideia inicial é ter um mote, é isso? Se eu errar, vocês fiquem à vontade, porque eu não sou, não vou fazer como outro, eu não sou da área, né? Sim. Então, a ideia inicial é se ter um mote. Por exemplo, a mentira destrói a verdade. Ou a verdade destrói a mentira. Isso seria um mote? Seria um não? assunto. Seria um assunto. Porque, assim, o mote são 2 linhas metrificadas De cada em estrofe, né? 7 sílabas ou decassílabo. Só lembrando que Certo. a metrificação em 7 sílabas ou 10 sílabas não é obrigatoriamente, não dá certo as sílabas gramaticais, e sim as sílabas poéticas. Certo. Então você, às vezes, você conta, que deu 7 sílabas, mas você vai contar, não dá. Porque Poética só você dá conta até a última sílaba tônica da última palavra. Então vamos lá. O assunto seria, por exemplo, a verdade destrói A a verdade mentira. destrói a mentira. Então os cantadores vão explorar Mas em cestilhas se- esse assunto. Em cestilha. Porque aí não está metrificado. Certo. Entendi. Né? Ele tá fora da métrica, né? Para ser um Entendi. mote tem que ser Tem que metrificar em 7 ou todo em 10. metrificado ou em 7 ou em 10. Mas aí dá um assunto para você Então desenvolver. o assunto, a verdade destrói a mentira. Desse assunto, aí a gente vai para cestilha, então. Seria Isso. Pode vai ser chegar. cestilha ou noutra modalidade que não seja o mote. Pois Porque então- o mote a gente obedece à regra. Então, a verdade destrói a mentira em cestilha. Pode ser assim? Pode. Vai lá, poeta. Esclarecendo sempre, né, que é totalmente do improviso. Eu fiquei vendo aqui agora. Criado na hora, né? Se quiser participar também. Para falar a verdade nesta linda ocasião, a verdade aonde vai abala o coração, sempre destrói a mentira com bastante perfeição. Mentira não tem razão no lugar onde ela avança.
A verdade traz o bem, a mentira traz vingança. Mentira tem pernas curtas, logo a verdade lhe alcança. Valeu! Rapaz, me permitam bater palma, viu? Diretor, dê um jeitinho de botar as palminhas aí no vídeo, viu, diretor? Mas, cara, rapaz, isso é um dom. E aí é a importância também, eu quero trazer um pouquinho agora desse tema aqui agora, a importância da gente valorizar essa cultura aqui. Eu tive a oportunidade dessa semana estar lá na casa do cantador, o poeta Aldenir Bessa estava lá também. Eu sei das dificuldades que a cultura do repente, da viola, enfrenta, não só em Limoeiro, mas de uma maneira como um todo. E essa ideia aqui, pessoal, do Prosa de Domingo de hoje, é justamente para colaborar também, para que a gente possa entender um pouquinho mais dessa cultura, para que a gente possa, além de entender, valorizar. Valorizar esses artistas que estão aqui. E aí, poeta Jorge, e aqui até lá na casa do cantador, eu externei isso, a preocupação que nós temos que ter também de passar para as próximas gerações essa cultura, porque às vezes a gente fica com receio de que possa acabar essa cultura, justamente por essa ideia, muitas vezes, que se cria, que você disse aqui agora, de que a cultura do repente, da viola, é só para velho e matuto. É. E é isso, e eu gostei muito quando você usou dessa fala, para que a gente possa realmente mostrar e compreender que é o jovem, quantos jovens talvez a gente tenha perdido aqui no nosso limoeiro, lá no tabuleiro, no nosso fajoleiro, que tenha esse dom, mas muitas vezes por não ter um incentivo necessário, exatamente. acaba se O apoio, perdendo. né? Pra... Não é isso? Não é isso, poeta? Eu queria que Público a gente, vocês dois falassem um pouquinho sobre isso. Público a gente forma. Então, a cantoria, como outras culturas do Brasil, é uma arte de resistência. Assim como a moda de viola Perfeito. no Sudeste, ela vem se sobressaindo a esse tempo todo. Começou desde as primeiras apresentações, as primeiras gravações, patrocinada por Cornélio Procópio, quando as gravadoras não apostavam em dois caipiras cantando com violão e uma viola. Então, a cantoria passou por isso. Então, veio sertanejo não sei o quê, sertanejo universitário, que de universitário não tinha nada, mas a moda de viola, a moda caipira, os grandes compositores estão aí. E surgindo novos compositores, mulheres tocando viola, como Renata Andrade, aquela Adriana Farias e tantas outras. E mulheres cantando e tocando muito bem. Assim é a cantoria. Vem surgindo com novos cantadores. Aqui nós já passamos pela lambada, aí veio o ei, até o baião com o Luiz Gonzaga. Lembrando que o baião ele não criou, veio da viola, ele pegou dos cantadores. Sério? Porque antes de Luiz Gonzaga já existia. Então, e a cantoria se sobressaiu a tudo isso. Com as dificuldades que sofreu, que ainda hoje só, porque fazer cultura num país chamado Brasil é difícil, mas vivemos a lambada, tudo são modismos que vêm e passam. A cantoria e outras culturas que se unem à nossa são raiz. Portanto, o que é raiz não morre fácil. Então, e voltando a sua, Luiz Gonzaga, ele pegou do baião dos cantadores. Porque eu já falei para você no começo que eles tocavam um pouco, mas tocavam batendo no texto da viola. Batia aqui e fazia aqui, olha, fazia uma marcata. Como ele descobriu, porque ele foi instigado, incentivado a tocar a nossa música, aí juntou-se ao grande Humberto Teixeira, cearense ali do Iguatu, Sim. E aí fizeram as primeiras músicas nesse estilo. Ele procurou o Lauro Maia, que era cunhado de Humberto, mas Lauro estava atrelado a uma produção de um grupo, um Asa e Dois Coringa, e Humberto, grande compositor, advogado também, e aí fizeram as primeiras músicas. Inclusive fizeram a música para divulgar o baião, né? A Asa Branca surgiu, depois veio o grande Zé Dantas, lá de Carnaíba. Então, mas veio da viola, dos cantadores. Foi um segmento que chegou já noutra área. Então, a cantoria vem se mantendo. Então, o que temos que fazer, e que sempre insistimos, você está contribuindo com isso agora, é quebrar essas arestas, essas barreiras, e achar que a cantoria é esse espaço limitado. Porque a cantoria são dimensões incalculáveis. Na educação, no divertimento, na filosofia, né? Por exemplo, Zé Amâncio de Moura, Zé tem outras estrofes mais jocosas,
com pitadas de humor, que era um extraordinário repentista, limoeiro que se orgulha de dizer a Manso e o Sapé. Tem alguma que vem à cabeça? Tem, ele estava cantando num bar, nas cantorias de feira, que os cantadores sempre cantaram nisso, nesses ambientes, e uma pessoa chegou pedindo uma esmola, a pessoa deu, mas deu uma piada, reclamou. Sei. Zé, na sensibilidade poética e observador que era, observou o gesto e comentou numa estrofe. Você vê que lição ele deu. O cara deu a esmola e reclamou, né? Deu a piada. E disse: esmola dada com pena não convém se receber, porque quem dá é com raiva, quem recebe é sem prazer, e ainda estando com fome, perde o gosto de comer. Não tem coisa pior que isso, mais perto que isso. Rapaz, é verdade. Olha, Manso de Moura. Foi como veio a questão do repentismo, que a cantoria é a cantoria simples, e o repentismo, que é aquela coisa inevitavelmente no momento. Sim, né? Sim. Por exemplo, teve uma época desses cantadores de gerações antigas que era deficiente visual, Cesário José de Ponte. Então, o governo do Recife, a prefeitura, mandou evacuar, tirar todos os pedidos da rua. E pegaram o cego também. Não, o cego. E a polícia levando, a arbitrariedade sempre houve, né? Aí ele disse: não, eu sou um trabalhador, eu sou um artista, sou um cantador. Então, não, que conversa, levou para lá. Prendeu o cego. Aí foi aquela luta para soltar, achando que fazia parte só dos que pediam quando ele trabalhava. Aí no outro dia estava cantando no mesmo ponto lá no Recife. Aí o guia disse: vai passando aí o enterro, de um soldado, para eles pararem, né? Aí o cego se lembrou da prisão. Ele disse: eu vou parar o baião que agora foi avisado. Quem vai passando aí o enterro de um soldado, se for dos que prende cego, eu deixo todo descansado. Então, o repente é isso. O Zé Amâncio de Moura, grande repentista do Rio Grande do Norte. Sim. E, como o Jorge estava dizendo, ele gostava muito de puxar para o lado do humor, cantar o graceiro, né? E no bate-papo de botequim, o cara chegou para ele e perguntou: Zé Amâncio, para você classificar assim, qual é a coisa mais ruim do mundo? Aí Zé Amâncio foi em cestilhas, disse: a coisa mais ruim do mundo é andar em carro de feira. De metro em metro, um buraco, atolado na poeira e um bebedor de cachaça só conversando besteira. Rapaz, é desse jeito mesmo, né? Zé Amâncio de Moura. Mas, só complementando Zé Amâncio, ele já perdendo os cabelos, a cabeça, e o cantador no desafio criticou a calvície dele. E ele deu uma panorâmica geral. Disse: eu não gosto de cabelo porque nasce no macaco. Nasce nas pernas, nos braços, na cabeça e no sovaco, e cabelo é como capim, se cria em todo buraco. Rapaz, eu vou ter que bater pausa. Zé Amâncio era fantástico. Zé Amâncio cantando na Rádio Educadora, de Limoeiro. Sim. Muitos anos atrás, vinha de bicicleta, do Sapé para cá, para fazer esse programa. Postou a bicicleta da Rádio Educadora. Quando terminou o programa, que saiu, procurou a bicicleta, tinham carregado a bicicleta. Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, aí disse: roubaram um pobre poeta, além de pobre doente, ainda deficiente com a perna incompleta. Levaram-lhe a bicicleta com pneu, cama e catraca. O ladrão da alma fraca que rouba e ninguém descobre, e quem rouba um poeta pobre, vendo Jesus mete a faca. Zé Amâncio de Moura. Sensacional. Ele tinha um pé aleijado, sabe? Eu tô entendendo. Um pé aleijado, por isso que ele do lado fala na direito. estrofe. Só para fechar aqui, Zé, fica à vontade. Não, você não atrapalha em nenhum momento. Além desse, Zé era irreverente. Ele cantando na Educadora, a Educadora pertencia à diocese, seguindo os rigores da diocese, aquela coisa toda. E ele cantando com Osmar Lopes, que era outro cantador daqui de Limoeiro, dali da região do Sapé também. E Osmar falando sobre pobre. Ele disse: pobre tem o mau costume de entrar onde não cabe. Aí Zé Amâncio dá prosseguimento dizendo: pois todo mundo já sabe que pobre não tem valor. Por muito que ele trabalhe, não passa de um sofredor, morrendo e não se salvando, não deve a Deus nem favor. Aí o padre tomou uma blasfêmia e suspendeu o programa. Não, rapaz, como é que pode um Se não me engano, era um padre chamado Padre Mariano, que na época era o diretor de programação. Era da época do Dom Pompeu Bezerra Bessa. Isso que era muito bonito. Mas meus poetas, o diretor já está dando sinal ali, né, diretor, para a gente... Que coisa, que bate-papo agradável. Mas eu queria finalizar, a gente sempre finaliza aqui,
Na verdade, a gente iniciou isso no programa passado com o Rosário, e eu queria tentar fazer diferente um pouquinho com vocês. Me veio aqui a cabeça agora, mas também, pessoal, é improviso, enfim. A gente sempre termina com um ping-pong. Eu digo uma palavra e vocês me dizem alguma coisa que vem no coração, na alma, enfim. Ok. Só que eu queria tentar fazer esse ping-pong meio que, não sei se o termo é rimado, não sei. Eu diria a palavra e você tiraria alguma coisa relativa. Certo. Começaria com você, depois com o poeta, umas 3, 4 palavrinhas. Será que a gente... Vamos tentar? Vamos Tentar Pode para ser, ver pode como é que ser. ficaria. Vou começar com o poeta Aldenir, e a palavra que eu queria começar com você, o que é que realmente significa para você o repente? Repente significa quase tudo em minha vida. É com repente viola que eu sigo a minha lida, que ganho o pão da família e nunca me falta comida. Agora vou pro poeta. Cultura. A cultura em nossa vida é a representação, criatividade e arte que traz a transformação, que leva à modernidade e é a grande identidade de qualquer uma nação. Casa do Cantador. A casa do cantador eu acho muito excelente. A briga e o repentista, o ouvinte tão decente, e é lá onde está a cultura do repente. E aí, para finalizar com o poeta, viola. A viola, antigamente, no período inicial, foi das brenhas do sertão, viveu na zona rural, mas com sua habilidade pôde chegar à cidade e hoje está na capital. Rapaz, sensacional. Meu irmão, minha irmã limoeirense. E aí, para finalizar mesmo, eu vou pegar aqui um pouquinho mais do dom dos poetas e para fechar com chave de ouro. Eu sou um amante, um apaixonado por esse Limoeiro do Norte. E eu queria ver se a gente conseguia finalizar. Eu vou dar aqui, não sei se é assunto, mote, os poetas é quem sabe melhor, mas me veio à cabeça aqui a seguinte coisa. Quero ver meu limoeiro progredir, crescer e avançar. Será que a gente conseguia finalizar com É alguma só coisa? tirar o crescer, Pronto. progredir e avançar. Perfeito. Porque quem progride já Perfeito. cresce, né? Então, Pra não ser quero redundante, ver meu limoeiro progredir e avançar. Vamos Os lá. dois são um instrumento, porque esse bate-papo era de 3. Isso É aqui verdade. um veio no outro, aí o outro não veio e fiquei. É verdade. Mas vou na pancada da dele. Para finalizar o prosa de domingo, quero ver meu limoeiro progredir e avançar. Vamos lá. Deixe que a brisa trescale pela ribeira da onça, terra de Márcio Mendonça, Leandro e Toca do Vale. Que esse progresso embale quem essa terra morar, com cultura popular, saúde, paz e dinheiro. Quero ver meu limoeiro progredir e avançar. Com o grande vereador que vive apoiando a gente, a cultura do repente eu também sou sabedor. Tem poeta de valor que vive aqui cantar, que tem programa no ar, no papel de violeiro. Quero ver meu limoeiro progredir e avançar. Sensacional. Prosa de domingo. Um abraço, pessoal.